Oi, eu sou Leonardo Cabral, este é o canal Sob Controle e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o CDC 2021. Para quem não sabe, o CDC é a Conferência sobre Decisão e Controle e é o mais tradicional congresso internacional de controle do mundo. Neste ano de 2021 nós tivemos a 60ª edição que aconteceu em Austin, Texas. Entretanto, devido à situação sanitária mundial, o congresso ocorreu de forma virtual. E no vídeo de hoje eu vou passar um resumo de como foi o congresso, isso é claro, como sempre, depois da vinheta. Então vamos lá, o congresso que foi essa semana começou no dia 13 e foi até o dia 17, e nós tivemos muitas apresentações, palestras, etc. De todas as atividades disponíveis, eu participei de cerca de quase 50 e vou trazer para você um resumo do que aconteceu. Para você entender melhor, é preciso saber que o congresso ele é dividido em algumas partes. Primeiro, nós temos as sessões técnicas regulares, que é onde os alunos e professores que tiveram um artigo aceito apresentam seus trabalhos. Nós temos as sessões especiais, que são só para convidados, tem workshops, temos as sessões semiplenárias, que são onde alguns pesquisadores renomados fazem uma apresentação mais longa do seu trabalho, e nós temos também a aula em homenagem a Hendrik Bode. Bode, é claro que você conhece dos diagramas de Bode. E todo ano a comissão escolhe um pesquisador para receber um prêmio, nomeado em homenagem ao Bode, e junto desse prêmio vem a tarefa de ministrar uma aula no congresso do CDC. Então vamos começar com as sessões regulares. Nessas sessões apresentaram-se vídeos gravados dos pesquisadores, com um tamanho de até 12 minutos, e depois haviam 3 minutos para perguntas ali das pessoas que estavam na sessão. Realmente eu admito que é muito difícil nessas sessões entender muita coisa, principalmente se a sessão for fora da sua área de pesquisa. E por que isso? Porque 12 minutos é muito difícil para compreender a matemática, compreender muitos aspectos técnicos. Então a ideia é mais ou menos entender os objetivos gerais daquele trabalho. Desses vários trabalhos, teve 2 que me chamaram bastante atenção. Um deles era chamado Scaled Relative Graphs for System Analysis. Esse trabalho foi apresentado por um aluno de Stanford, se eu não estou enganado, e basicamente ele permite fazer uma generalização do diagrama de Nyquist. Se você não sabe o que é, confere esse vídeo aqui do canal, para sistemas não lineares. E qual que é o problema nisso? Em geral, o diagrama de Nyquist ele é uma composição de 2 informações, o ganho em amplitude e a modificação de fase. É fácil traduzir ampliação de ganho para sistemas não lineares. Para isso, basta você definir uma métrica de sinais, como por exemplo a métrica L2, e comparar a métrica dos sinais de entrada com as métricas dos sinais de saída. E com isso, você tem uma estimativa do que seria o ganho daquele sistema não linear. Entretanto, para a fase, isso é muito mais complicado. Nos sistemas lineares, nós temos que, se o sinal de entrada é uma senoide, o sinal de saída também é uma senoide. E, portanto, podemos fazer uma comparação direta da fase entre esses 2 sinais. Já se falamos de um sistema não linear, você pode aplicar um senoide na entrada e ter um sinal totalmente diferente na saída. E por causa disso, que falar em fase não é simples, não existe uma definição universalmente aceita do que é fase para sistema não linear, não é tão direto. E basicamente o que esse trabalho faz é utilizar uma definição de fase e mostrar que se consegue resultados para sistemas não lineares que são coerentes com os resultados que se esperam para sistemas lineares. E com essa ferramenta, mostrou-se como que pode-se fazer a análise de estabilidade com um método que é muito similar ao método de Nyquist para sistemas lineares. Você vê como que um ponto crítico é contornado pela curva, que seria a curva de Nyquist para sistemas lineares, e com isso você consegue aferir a estabilidade daquele sistema não linear. É claro que, provavelmente, se nós entrarmos nos detalhes, é muito mais complicado que isso, mas como eu disse, eu vi uma apresentação de 12 minutos e ainda não li o paper. Mas eu achei essa ideia muito boa, a apresentação também foi muito clara e, se eu não me engano,
esse aluno que apresentou esse trabalho ganhou um prêmio nessa conferência de, acho que melhor trabalho apresentado por alunos, acho que foi algo do tipo. E um outro trabalho que me chamou a atenção foi o seguinte: Imitation Learning with Stability and Safety Guarantees. O que é isso? Um dos tópicos que está em ascensão na área de controle e em outras áreas também é de inteligência artificial. E com inteligência artificial, a gente pode fazer uma coisa que se chama imitation learning. Por exemplo, eu quero ensinar uma inteligência artificial a pilotar um veículo. Então eu boto a inteligência artificial a acompanhar um ser humano pilotando o veículo. E essa inteligência artificial vai aprender por meios de imitação como que o ser humano controla aquele sistema, no caso o veículo. A questão toda de fazer controle com inteligência artificial é que é muito difícil garantir margens de estabilidade e estimativas da região de atração. Por quê? Porque a rede neural é como se fosse uma caixa preta. A gente define ela, supondo que estamos usando redes neurais, nós definimos ela aprende por imitação, ou seja, ajusta os pesos da rede neural, mas depois nós não temos um acesso direto ao que essa rede neural está fazendo. É claro, nós poderíamos abrir essa caixa preta e ver quais que são os pesos das conexões entre os neurônios. Mas saber isso não permite diretamente ter uma estimativa da região de atração, ter uma região de segurança, de operação daquele sistema. E o que esse trabalho faz é unir as duas coisas. Nós fazemos um aprendizado por imitação, mas ao mesmo tempo nós garantimos que aquele controlador, aquela rede neural, atende a alguns critérios de segurança e estabilidade. E como que é feito isso? Bom, uma rede neural é definida pela sua função de ativação. Em geral, as funções de ativação são funções contidas em setores. Se você não sabe o que é isso, confere o vídeo aqui em cima. E fazendo uma representação contida em setor, pode-se fazer estimativas das regiões de atração e das regiões de estabilidade, uma estimativa da região de atração da origem, por exemplo. E esse trabalho é muito interessante porque ele utiliza redes neurais, mas sem deixar de lado alguns critérios que são muito importantes para a área de controle. O próximo tema que eu quero falar é a atuação de brasileiros no CDC, porque foi muito interessante que eu encontrei vários brasileiros lá. Bom, primeiro nós tivemos alguns colegas da URGS. Primeiro teve eu, que apresentei um trabalho sobre sistemas afim por partes. Nós tivemos dois colegas meus, Daniel Ruff, que é aluno de doutorado, ele está mais adiantado que eu, e Matias Titon, que foi meu colega de mestrado, se eu não me engano ele não continuou no doutorado. E nós trabalhamos principalmente com a área de controle de sistemas não lineares. E teve também o Emerson Bueira, que eu conheço ele trabalha na área de identificação e apresentou um trabalho muito interessante também. Além desses alunos da URGS, eu e meus colegas, eu encontrei também dois alunos da Unicamp, foi Ariadne Bertolin e Andressa Souza. Elas estavam apresentando trabalhos utilizando formulações de LMI, que são baseadas em matrizes definidas positivas. Se não sabe o que é, confere o vídeo. E elas, se eu não estou enganado, trabalharam com problemas de realimentação, de estabilização de sistemas não lineares. A Andressa utilizava uma formulação H infinito, um controle com otimização, e foram trabalhos também muito interessantes. É claro, como eu falei antes, a partir de uma apresentação de 12 minutos é muito difícil entrar e compreender os detalhes técnicos, mas foram todas apresentações muito interessantes. E é muito bom ver que pesquisadores brasileiros estão conseguindo colocar seus trabalhos em congressos de tamanha relevância. De forma alguma, essa lista de brasileiros que apresentaram é extensiva. Foram pessoas que, coincidentemente, eu acabei assistindo às apresentações, pois eu estava nas sessões. Se existe mais algum brasileiro que apresentou trabalho no CDC, por favor, deixe um comentário se você conhecê-lo ou se você é essa pessoa. Agora eu vou falar das duas palestras semiplenárias que tiveram. A primeira delas é com relação a haptics. O que é isso? Basicamente, quando a gente fala em robôs, os robôs imitam capacidades presentes nos humanos e nos animais. Então, se nós pensarmos nas capacidades e sentidos humanos, nós temos, por exemplo, a visão, e existe um campo de visão computacional que utiliza câmeras e algoritmos para tratamento de imagens.
Existe a audição, que pode ser feita com microfones e tratamento nos sinais de áudio. O ser humano tem a capacidade de fala, que pode ser feito com alto-falantes e sintetizadores. O ser humano tem um sentido que muitas vezes não é falado, mas que é a capacidade de perceber a sua orientação no espaço, ou seja, você, de olhos fechados, você sabe qual posição que o seu corpo ocupa no espaço. Esse também é um sentido muito simples de implementar num robô, é só colocar um encoder em cada junta e com isso o robô vai saber o seu posicionamento no espaço. Mas tem um sentido do ser humano que é muito difícil de reproduzir no robô, que é o sentido do tato. O tato é um sentido importantíssimo para a nossa convivência e para as nossas interações. Então, se você pensar em robôs que vão interagir com humanos, principalmente interagir com contato, é fundamental que esses robôs tenham o sentido do tato. Só que é muito mais que isso. Imagine, por exemplo, um médico que está operando uma pessoa através de um robô. Para o médico, quando ele faz a operação de forma tradicional, é fundamental que ele possa sentir, tocar nos tecidos do paciente e dessa forma identificar o tipo de tecido, se ele está inchado, inflamado, etc. Entretanto, quando nós fazemos a operação por robôs, nós precisamos fazer uma malha de realimentação que transfira aquilo que o robô sente, o tato do robô, para o tato do ser humano. Isso é parecido com força e feedback. Por exemplo, se você já teve contato com simuladores de direção, você vai saber que existe um motor no volante que ele tenta imitar aquilo que um volante real sentiria. Por exemplo, se as rodas estão travadas, se você encostou no cordão da calçada, aquele motor faz um feedback de força para o volante, tentando reproduzir aquilo que você sentiria em um volante real. Isso também é comum em drive-by-wire. Por exemplo, se o volante aciona uma eletrônica que não está conectada mecanicamente com as rodas, é importante para o motorista ter um feedback de força. Só que o haptics é mais do que um feedback de força, porque em geral esses feedbacks de força são um controle PI com baixa banda de passagem. Entretanto, sabe-se que o sentido do tato ele possui uma banda de até 1 kHz, ou seja, excitações, vibrações de até 1 kHz são percebidas pelo sentido do tato. E além disso, o haptics muitas vezes é em relação a um feedback de sensação ao invés de um feedback quantitativo. Como assim? Digamos que eu tenha realidade virtual, uma caneta e uma superfície. E nessa realidade virtual eu posso escrever em diferentes superfícies, como por exemplo, poderia ser um vidro extremamente liso ou poderia ser um papel bastante enrugado. Eu poderia colocar um motor nessa caneta que vai tentar reproduzir a sensação que eu tenho em escrever em diferentes superfícies. E, portanto, a gente já nota que o haptics, que é essa área que ainda nem tem um nome com tradução para o português, é uma área que vai impactar, por exemplo, realidade virtual, a parte de operações utilizando robôs, etc. Essa sessão semiplenária foi muito legal, foi ministrada pela Catherine Kuchenbecker, que ela é diretora do Departamento de Haptics do Instituto Max Planck, na Alemanha, e ela mostrou uma série de trabalhos que eles fazem nessa área. E realmente foi fantástico. A outra sessão semiplenária que eu acompanhei foi sobre o princípio do modelo interno. Se eu não me engano, o nome era princípio do modelo interno e uma relação entre a matemática e a prática. Basicamente, o princípio do modelo interno diz que para um sistema seguir uma referência com exatidão, ou pelo menos com maior precisão, ela precisa ter dentro dela um modelo dessa referência. Para sistemas lineares, nós já tratamos disso num vídeo do canal, confere aqui em cima. Na primeira parte da sessão plenária, foi mostrada uma analogia de como o princípio do modelo interno atua em sistemas biológicos. Mostrou-se, por exemplo, que uma libélula, ao caçar outros insetos, ela consegue seguir a trajetória desse inseto mesmo que ele desapareça, entre aspas. E como que eles fizeram isso? Basicamente da mesma forma como a gente engana um gato com laser. Eles colocam uma luzinha, a libélula vai atrás daquela luz achando que é o inseto e depois eles retiram. O que eles perceberam é que depois que eles retiram a luz, a libélula continua fazendo a trajetória que aquele objeto estava fazendo. Ou seja, dentro dela existia um modelo interno daquela trajetória. Uma coisa similar acontece, por exemplo, com o rebatedor do beisebol.
É impossível rebater uma bola arremessada naquela velocidade contando apenas com feedback visual, vendo a posição da bola. E é por isso que os atletas do beisebol treinam tanto, para estabelecer um modelo interno que permitam que eles façam aquela tarefa de rebater, mesmo sem a ajuda completa do feedback visual. É claro, eles precisam ter um feedback visual do momento do arremesso, mas não é o feedback visual somente que permite que eles façam a rebatida. E, dado esse contexto, passou-se para retomar as questões de modelo interno para sistemas lineares e depois explicou-se algumas extrapolações desses conceitos para sistemas não lineares e como que isso funciona na prática. Essa palestra foi muito interessante. Ela foi de fato um pouco mais pesada na matemática, teve bastante equações, bastante aplicações, mas foi muito interessante. Sessão plenária que foi ministrada pelo Lorenzo Marconi. E por fim nós tivemos a aula em homenagem a Hendrik Bode. Essa aula, como eu expliquei antes, é dada pelo ganhador do prêmio Bode do ano anterior. No caso foi ministrada por Pramod Kargonekar. Eu não acho que eu estou pronunciando o nome corretamente, por isso esses nomes vão estar na descrição do vídeo, e ele é da Universidade UCI. Se você, por exemplo, já trabalhou com inteligência artificial, você deve conhecer a UCI porque eles têm um repositório de bases de dados muito famosas que todo estudante de inteligência artificial usa. E a palestra dele foi intitulada Climate Change Mitigation and Adaptation, Role for Systems and Control, ou seja, o papel para sistemas e controle na adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Eu devo admitir que essa palestra, para mim, ela não foi tão interessante. Falou-se das mudanças climáticas e como que a área de engenharia de controle, sistemas de controle pode atuar, principalmente nos grids e na geração de energia elétrica, mas isso passou por algumas coisas que são bem intuitivas, como, por exemplo, o aumento da eficiência energética dos dispositivos e dos processos industriais, de como que nós devemos buscar soluções em geração alternativa e renovável de energia elétrica. E foi uma palestra assim que deu um panorama bem geral. Eu acho que a principal lição dessa palestra foi que nós, das áreas de pesquisa e inovação em controle, nós sempre temos que ter um pé na indústria e nos atentarmos a questões como, por exemplo, o custo das implementações. Porque a indústria de geração de energia elétrica não vai estar receptiva a substituir tecnologias se as propostas não forem viáveis no aspecto de custo. Enfim, esse foi um resumo do CDC desse ano. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe um comentário. Considere se inscrever no canal, dê like nesse vídeo e nós nos vemos na semana que vem, onde eu vou trazer um vídeo muito especial, então não percam. Até mais!